E aí, pessoal que acompanha o Morfofuncionando, a aula de hoje é sobre sistema genital masculino. Quando a gente pensa em órgãos reprodutores, o homem e a mulher apresentam muitas diferenças entre órgãos genitais. E hoje a gente vai falar sobre o masculino. Bora lá? Essa peça resume bem os componentes do sistema genital masculino. Eles são divididos em órgãos externos e órgãos internos. Com relação aos órgãos externos, nós temos o pênis e o escroto. Já os órgãos internos são formados bilateralmente pelos testículos, epidídimos, que seguem formando os ductos deferentes. Lateralmente ao ducto deferente nós temos a glândula seminal, também bilaterais, e agora a próstata, inferiormente à bexiga urinária. Essa já é um órgão unilateral, mediano. No corte sagital mediano a gente consegue visualizar melhor os demais órgãos internos. No interior da próstata se formam dois ductos ejaculatórios que se abrem na uretra masculina e, por fim, lá relacionada ao assoalho da pelve, nós temos duas pequenas glândulas acessórias denominadas glândulas bulbo-uretrais. O escroto faz parte dos órgãos genitais externos. Ele é formado por uma bolsa de tegumento única que é dividida na linha mediana por um septo de tecido conjuntivo. Observem que a superfície do escroto é toda enrugadinha. Esse enrugamento é graças à presença de fibras musculares lisas lá na região da tela subcutânea. No restante da nossa pele, essa região subcutânea é rica em tecido adiposo. No escroto, ao invés de tecido adiposo, os homens possuem a túnica dartos, formada por essa grande quantidade de fibras musculares lisas. A presença dessa musculatura lisa também nessa tela subcutânea dá uma pigmentação mais escura para essa região do escroto. A presença do septo do escroto lá na região mediana faz com que a pele seja tracionada para o interior dessa estrutura, e isso forma uma linha que é bem visível na superfície do tegumento do escroto. Essa linha é denominada de RAF do escroto. Então vejam, pessoal, que a superfície externa do escroto é cheia de ruguinhas, né? Essas rugas, elas aumentam em número quando o músculo dartos se contrai. E aí ele se contraindo, a pele fica mais enrugadinha e aproximam o testículo um do outro, né? Isso aumenta a temperatura testicular. É muito importante essa regulação da temperatura testicular, uma vez que essa estrutura precisa manter uma temperatura abaixo da temperatura corporal para a produção dos espermatozoides. Tanto que quando o testículo é mantido dentro da cavidade abdominal, a temperatura se torna alta e a pessoa, né, o indivíduo, se torna estéril, ele não consegue produzir espermatozoides devido à alta temperatura. Então, pessoal, observem que se a gente realizar um corte sagital mediano na região aqui por onde passa a RAF do escroto, mais ou menos como a gente tem aqui nessa outra peça, olha só, um corte sagital mediano, nós vamos conseguir visualizar as fibras de tecido conjuntivo que formam a lâmina que divide o escroto em dois compartimentos, um direito e um esquerdo. Essa daqui é a lâmina que representa o septo do escroto. Bom, pessoal, os testículos são órgãos bilaterais, considerados órgãos internos do sistema genital masculino. Eles têm um formato ovoide e estão localizados dentro do escroto, separados por aquele septo mediano, denominado de septo do escroto. Só para a gente relembrar, né, o local onde a gente encontra o septo do escroto, né, vejam só que a gente tem um corte sagital mediano e dividindo o escroto em dois compartimentos, a gente tem essa lâmina de tecido conjuntivo dividindo
cada um dos testículos, né, em compartimentos diferentes. Então, na linha mediana, a gente tem o septo do escroto. Bom, pessoal, então vocês podem estar se perguntando, né? Por que será que os testículos são considerados órgãos internos, sendo que eles estão alojados dentro do escroto, né? Então deveria ser um órgão externo, já que o escroto também é um órgão externo, né? Mas na verdade, os testículos eles se desenvolvem dentro da cavidade abdominal, lá na parede posterior do abdômen. E à medida que ele vai se desenvolvendo, à medida que a gestação vai se desenvolvendo, esses testículos eles vão descendo a parede abdominal, passa pela pelve, até chegar no interior de cada compartimento do escroto, onde eles vão ficar até o resto da vida, né, do indivíduo. Então vamos ver como que acontece essa descida do testículo ou migração testicular. Os testículos primordiais, eles se desenvolvem lá na parede posterior do abdômen. E toda essa cavidade abdominal, ela é revestida por uma membrana serosa, chamada de peritônio. Então, os testículos, eles se desenvolvem por trás dessa membrana, né? Então, essa face anterior do testículo, ela está recoberta por peritônio, assim como os rins, as glândulas suprarrenais, o pâncreas, né? Todos esses órgãos, eles são considerados órgãos retroperitoneais. A diferença é que os testículos, eles não vão permanecer lá na parede abdominal. Eles vão iniciar o que a gente conhece como migração testicular. Então, durante o início da gravidez, lá em torno da 7ª semana de gestação, é mais ou menos essa região onde a gente vai encontrar os testículos, né? E aqui no polo inferior do testículo, existe uma estrutura fibrosa em forma de tubo, denominada de gubernáculo. O que é o gubernáculo, né? É um tubinho de tecido conjuntivo embrionário que liga então o polo inferior do testículo lá na região onde vai se formar o escroto. Então vejamos como que acontece o processo de migração testicular, também conhecido como descêncio testicular. Nessa imagem, nós temos uma vista medial de um corte sagital à direita da linha mediana. Então, nessa vista, essa parte aqui da imagem é a parede anterior do abdômen e aqui a parede posterior do abdômen. Vejam que a cavidade abdominal ela está revestida por uma membrana serosa que nós denominamos de peritônio. E o peritônio aqui ele está recobrindo o que nós temos como o testículo primitivo, se desenvolvendo lá na parede posterior dessa cavidade. Vejam que o polo inferior do testículo possui uma estrutura denominada de gubernáculo. Essa estrutura é um ligamento fibroso primordial que liga, então, o polo inferior do testículo ao que vai dar origem ao escroto. Vejam que aqui o escroto ainda é uma estrutura bastante primitiva, formada a partir da projeção do tegumento dessa região anterior do abdômen e da pelve. Durante a 7ª semana de gestação, o gubernáculo começa um processo de atrofiamento. Esse processo faz com que o polo inferior do testículo seja puxado inferiormente em direção ao escroto primitivo. Observem que nessa mesma etapa, o peritônio começa a invaginar em direção ao escroto primitivo, formando o que a gente conhece como processo vaginal. À medida que a gestação prossegue, por exemplo, lá em torno do 7º mês de gestação, o escroto já está bem formado e o processo vaginal está bem desenvolvido, formando praticamente uma bolsa no interior do escroto. Vejam também que o gubernáculo está bem atrofiado, formando apenas uma curta estrutura fibrosa, e o testículo já chegou bem próximo ali da região anterior da pelve.
Nesse momento, ele está passando pelo canal inguinal e está empurrando as estruturas que fazem parte da parede anterior ou anterolateral do abdômen. Vejam que ao final da gestação, o testículo já está alojado no interior do escroto desenvolvido. O gubernáculo é apenas um resquício de tecido fibroso fixando o polo inferior do testículo no interior do escroto. O processo vaginal agora se fechou com a apoptose do peritônio que ligava o processo vaginal ao restante do peritônio na cavidade abdominal. Então, agora, o que antes era o processo vaginal se tornou uma bolsa fechada, serosa, que nós vamos denominar de túnica vaginal, e que vai envolver o testículo anterolateralmente e uma parte do epidídimo. Nesse momento, nós temos o término do processo de migração testicular e todas as estruturas que desceram juntamente com o testículo estão alojadas juntamente com essas estruturas no interior do escroto e algumas delas ainda fazendo parte do funículo espermático. O processo de gestação continua, as semanas vão passando, o testículo vai descendo, vai descendo, vai descendo, né? E aí quando a gente chega lá pela 25ª, 26ª semana de gestação, o testículo do bebezinho, né, do sexo masculino, vai estar mais ou menos lá na região pélvica. E aí ele começa a se projetar anteriormente para a parede abdominal, e com isso ele empurra essa musculatura da parede anterolateral do abdômen. Quando ele empurra essa musculatura começa a descer junto com os testículos. E uma coisa interessante que também está acontecendo, né, com essa descida é que os vasos sanguíneos testiculares, os linfáticos e as estruturas que se desenvolvem em conjunto com o testículo também estão realizando essa descida, né? Estão acompanhando o testículo, né? E aí, agora ele começa a empurrar a parede anterolateral do abdômen em direção ao escroto. E todas essas estruturas agora começam a envolver o testículo e a formar esse tubo aqui, ó, que a gente está vendo, que é o funículo espermático. Então, esse funículo, a sua parede vai ser formada pelas fáscias que revestem esses músculos, pela musculatura dessa região, né, mas principalmente do músculo intermédio dessa parede, que é o músculo oblíquo interno do abdômen. E aí essas estruturas vão fazer parte agora do que a gente conhece como funículo espermático, né? E aí até o final da gestação, o testículo se aloja lá no fundinho do escroto, né? E aí fica apenas um resquício do gubernáculo segurando, mantendo o polo inferior do testículo fixo aqui nessa região. E aí, por fim, aquele processo vaginal que agora forma o que a gente conhece como túnica vaginal, essa porção superior que ainda está ligada ao peritônio, ela vai sofrer um processo de apoptose, né? E essa ligadura, né, entre, né, a comunicação entre a túnica vaginal e o peritônio que está lá no abdômen desaparece. Agora vamos falar um pouquinho sobre as estruturas que formam a parede do funículo espermático. E para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou retirar o pênis. Então tá aqui os funículos espermáticos, né? Um de cada lado aqui dessa região. Do lado de cá, olha só, apenas a pele que reveste o funículo espermático foi retirada. Então vejam só, a gente consegue visualizar aqui, ó, desse lado, a superfície da pele e em amarelo a tela subcutânea, né? Então aqui é tegumento e aqui na tela subcutânea a gente vai encontrar a túnica dartos, que é aquela túnica formada por fibras de tecido, de tecido muscular liso, né? E que quando se contrai, torna o escroto um pouquinho mais enrugadinho, né?
e isso faz com que os testículos se aproximem um do outro em relação à linha mediana para controlar a temperatura testicular, né? Quando a gente retira o tegumento juntamente com a tela subcutânea, né, vai junto a túnica dartos. E aí o que a gente vai ver agora é a fáscia cremastérica, juntamente com essas fibras que estão em vermelho aqui, que são derivadas daquele músculo lá do abdômen, o músculo oblíquo interno do abdômen, né? Esse músculo aqui agora, que forma parte da parede do funículo espermático e vai envolver todo o testículo lá no escroto, é chamado de músculo cremaster. Não sei se vocês estão lembrados, mas o músculo oblíquo interno do abdômen é músculo esquelético. Então, o cremaster também é músculo esquelético, já que ele é derivado desse músculo lá do abdômen. Se ele é esquelético, o controle é voluntário. Então, os homens conseguem contrair voluntariamente esse músculo, apesar de que normalmente ele está sob controle reflexo, tá? Mas o controle pode ser voluntário, sim. Então, e aí quando ele se contrai, olha só a direção das fibras desse músculo, né? Quando ele se contrai, as fibras encurtam, trazendo o testículo em direção ao abdômen. Então, agora, esse músculo ele vai ser responsável por elevar os testículos, né? Diferente do dartos, que traz um testículo para perto um do outro, o cremaster eleva os testículos, trazendo esse órgão para próximo do corpo do homem, que aumenta também a temperatura. Então, esse controle da temperatura é muito importante, porque a produção dos espermatozoides, ela depende muito de uma pequena faixa de alteração da temperatura testicular, né? Ela tem que estar de 1 a 2 graus abaixo da temperatura do corpo. Então, quando está muito quente, né, a temperatura externa está muito quente, esses músculos relaxam, os testículos se afastam um do outro e o escroto desce por conta do relaxamento do cremaster, né? E quando a temperatura cai, quando está mais frio, o contrário acontece. A musculatura darto se contrai, os testículos se aproximam e o cremaster também se contrai, elevando os testículos, levando para próximo do corpo para aumentar a temperatura testicular, né? Então tá aqui a fáscia cremastérica, né, juntamente com o músculo cremaster. Todo músculo esquelético ele é revestido por uma membrana de tecido conjuntivo que a gente denomina de fáscia muscular. Então não é diferente aqui com o cremaster, né? A fáscia que reveste o cremaster, ela também é derivada da fáscia que reveste o músculo oblíquo interno do abdômen. Quando essa fáscia acompanha, né, para formar o cremaster, a parte externa dessa fáscia é chamada de fáscia espermática externa, né? E aí, quando a gente abre o cremaster, né, abre a fáscia cremastérica, lá por dentro vai ter a fáscia espermática interna, que nada mais é que o revestimento interno facial do músculo oblíquo interno do abdômen, tá? A gente não tá vendo essas fáscias aqui nessa peça, tá? Então, aqui desse lado a gente tem o músculo cremaster com a fáscia cremastérica. Se a gente abrir essa face, o que a gente vai visualizar é o que a gente está vendo do lado de cá desse modelo, tá? Que são os vasos sanguíneos testiculares, tanto a artéria testicular, que está representada em vermelho, como as veias testiculares, que nessa região formam uma rede de anastomoses que a gente chama de plexo pampiniforme, né? Eu não sei se vocês estão recordando que quando eu descrevi para vocês a descida dos testículos, eu falei que os vasos sanguíneos acompanhavam e as estruturas que se desenvolviam com os testículos também acompanhavam essa descida.
Uma dessas estruturas a gente consegue visualizar aqui, ó, que é o ducto deferente. Já já nós vamos descrever essa estrutura. Com relação à vascularização dos testículos, nós temos como irrigação o sangue oxigenado é proveniente da aorta abdominal e por meio de duas artérias, ou seja, artérias pares, as artérias testiculares, elas saem então lateralmente, né, de cada lado da aorta abdominal e acompanham os testículos em sua descida, por isso que elas são bem longas aqui. Elas penetram o canal inguinal, vão fazer parte do funículo espermático, como a gente consegue ver do lado de cá, porque ele está aberto, né? E essas estruturas avermelhadas representam a artéria testicular. Já as veias testiculares, elas saem do testículo levando o sangue rico em gás carbônico por meio do plexo pampiniforme, uma rede de veias que se anastomosam nessa região do testículo. O plexo pampiniforme sai pelo funículo espermático, penetra o canal inguinal e sobe a região da pelve maior, formando veias cada vez menos numerosas, até formar uma veia única, que é a veia testicular. A veia testicular do lado direito, ela é tributária da veia cava inferior. Já a veia testicular do lado esquerdo, ela tributa na veia renal esquerda. E aí sim, a veia renal esquerda é tributária da veia cava inferior. Então vamos lá, né? Tá aqui então os testículos, os órgãos, né, ovoides do interior aqui da bolsa escrotal ou escroto. Né? Então agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer um corte sagital mediano passando pela linha mediana do testículo. Então, corte mediano realizado, né? Então vejam só, aqui a gente está vendo o interior do testículo. Quando a gente corta essa região do testículo e abre essa parte que está representada em cinza mais escuro, essa daqui é a túnica vaginal. A primeira porção do testículo que a gente vai acessar é o revestimento de tecido conjuntivo denso, que dá esse formato oval para o testículo. Né? Esse tecido conjuntivo denso, externamente, é o que vai dar esse aspecto esbranquiçado para a superfície testicular. Por conta disso, essa estrutura foi denominada de túnica albugínea. Esse termo albo vem de alvo, branco ou esbranquiçado. Então, toda essa superfície aqui que está representada num azul um pouco mais claro, né, profunda a parte acinzentada, está representando a túnica albugínea, esse tecido conjuntivo denso que reveste todo o testículo. Quando a gente abre a túnica albugínea, a gente percebe que o interior do testículo é cheio de tubos bem pequenininhos, bastante enovelados, que são os túbulos seminíferos. Observem que a túnica albugínea, em alguns momentos, ela invagina para o interior do testículo, formando septos. Esses septos fibrosos, né, também de tecido conjuntivo, dividem os túbulos seminíferos em pequenos lóbulos. Cada lóbulo contém de 1 a 4 túbulos seminíferos que se enovelam, né, se espiralam profusamente, e o epitélio desses túbulos é o responsável por produzir os espermatozoides. Já o estroma ao redor desses túbulos, formados principalmente pelas células intersticiais de Leydig, são responsáveis pela produção dos hormônios androgênios, principalmente a testosterona. Ela é crucial também para o estímulo da espermatogênese, que é desenvolvida, né, nessa região do epitélio germinativo que forma os túbulos seminíferos. Os túbulos, a partir dessa região mais periférica dos testículos, eles vão se direcionando para as porções
para essa porção mais central aqui do testículo, que é o mediastino testicular, para se confluírem e formar um local de anastomoses de túbulos pequenininhos que a gente chama de rede do testículo. Essa rede do testículo, formada pela fusão, então, dos túbulos seminíferos, saem dessa parte da rede testicular formando tubos um pouco menores, mais curtinhos e menos numerosos, denominados de ductos eferentes. Eferentes porque eles já estão saindo da região que é considerado o testículo propriamente dito. Nesse local aqui do mediastino testicular, os ductos eferentes vão se fundir para se tornar um tubo único. Nós vamos chamar de epidídimo. Toda essa região aqui, póstero superior ao testículo, é o local onde a gente vai ter então a fusão desses ductos para formar o epidídimo, né? E o epidídimo, por sua vez, é um outro tubo bastante enovelado. Ele pode ter até 9 metros de comprimento. Vejam só, para caber 9 metros aqui dentro, né, tem que ficar bem pequenininho. Então, esse enovelamento permite que uma extensão muito grande de uma estrutura, que no caso é o epidídimo, caiba numa área um pouco reduzida, né? Então, essa porção superior, que é a porção inicial do epidídimo, a gente denomina de cabeça do epidídimo. Ele desce posteriormente ao testículo, formando o corpo do epidídimo. E, por fim, ele faz essa curvinha póstero-medial, que é denominada de cauda do epidídimo. Nesse local aqui, a cauda do epidídimo já está bem menos enovelada do que as porções mais superiores, como a região da cabeça, e aqui ela começa a ficar também mais espessa e começa um trajeto ascendente em direção ao funículo espermático. Aqui, a cauda do epidídimo dá início ao ducto deferente. E aí o ducto deferente é quem vai fazer parte, né, vai ser conteúdo do fonículo espermático, juntamente com outras estruturas. Bom, pessoal, então o ducto deferente, né, ele é contínuo com a porção inferior do epidídimo, lá a cauda do epidídimo, tem esse trajeto ascendente e medialmente com relação ao epidídimo. Ele sobe, então, na região do escroto e vai fazer parte do funículo espermático. Anteriormente, o funículo espermático termina no início do canal inguinal. E agora o ducto deferente vai fazer parte do canal inguinal, passando para a pelve, fazendo parte da parede lateral da pelve, lateralmente a esse grande órgão aqui, que é a bexiga urinária. Então, ele segue lateralmente a bexiga urinária, passa medialmente a essa estrutura, que é o ureter, e vai para a face posterior da bexiga urinária, ou fundo da bexiga urinária. Então, vejam só, aqui o ducto deferente ele está fazendo parte da parede lateral da pelve, passou medialmente ao ureter, e vejam como aqui no fundo da bexiga urinária, essa porção do ducto deferente está um pouquinho mais dilatada quando a gente compara com essa porção mais anterior. Aqui, como é um tubo que se dilatou, em anatomia, geralmente esses tubos mais dilatados são denominados de ampolas. Então, essa é a ampola do ducto deferente. E vejam que a ampola segue esse trajeto descendente e entra no interior dessa glândula acessória, que é a próstata. Então, ainda nessa vista posterior, vejam que lateralmente a ampola do ducto deferente, nós temos uma glândula acessória. Ela tem esse aspecto esponjoso devido à sua superfície de revestimento do tecido conjuntivo adentrar, formando pequenos septos. Essa é a glândula seminal.
Aí eu queria chamar a atenção de que ela é uma glândula, não uma vesícula. Vesícula, em anatomia, são estruturas que armazenam substâncias e não produzem essas substâncias. A glândula seminal é uma glândula exócrina, ela produz um líquido rico em frutose e vai fazer parte do sêmen, portanto, ela é uma glândula, não é uma vesícula, ela produz uma secreção exócrina, ok? Então tá aqui a glândula seminal, é uma estrutura bilateral, né? Do outro lado nós temos outra glândula seminal e vejam que assim como a ampola do ducto deferente, o ducto da glândula seminal também penetra nessa região póstero-superior da próstata. Então, agora, vamos fazer um corte sagital mediano nessa região da próstata. Observem que nesse local aonde os ductos das glândulas seminais e da ampola do ducto deferente penetrou a próstata, ocorreu a fusão desses ductos, formando um ducto menorzinho no interior do lobo prostático. Esse é o ducto ejaculatório. Com a fusão dos ductos da glândula seminal e da ampola do ducto deferente, formando o ducto ejaculatório, as secreções provenientes dessas estruturas, ou seja, secreções que estão vindo lá da região testicular, rica em espermatozoides e líquido testicular, mais as secreções da glândula seminal, se misturam aqui na região do ducto ejaculatório. Então agora, as secreções que se juntaram aqui no ducto ejaculatório seguem para o próximo ponto de saída do sêmen, que é a uretra, a porção final do sistema de ductos do sistema genital masculino. A uretra masculina é bem mais longa do que a uretra feminina, porque ela passa no interior do pênis. É o trato genital masculino, ela é única, mediana e está localizada inferiormente à bexiga urinária e apoiada no assoalho da pelve, formada por aqueles músculos que dão sustentação para essa região pélvica. Além disso, ela está localizada anteriormente ao reto, o que facilita o exame de toque da próstata, denominado de toque retal, muito utilizado para detectar alterações no tamanho, né, no volume, na consistência e na textura dessa glândula. Agora, em corte sagital mediano, observem então a posição inferior à bexiga urinária, acima do assoalho da pelve. A próstata ela tem esse formato de nós, ela está revestida por um tecido conjuntivo denso, formando uma firme cápsula fibrosa. O seu interior, o parênquima, é formado basicamente por 2/3 de epitélio glandular e o 1/3 que falta é formado por um estroma fibromuscular, rico em fibras musculares lisas. Observem então que aqui no seu interior nós temos a formação dos ductos ejaculatórios, né? Nós já vimos que eles são formados pela união da ampola do ducto deferente e pelos ductos das glândulas seminais. E vejam que aqui também está passando uma parte da uretra. As secreções produzidas pela próstata, né, um líquido bastante alcalino, ela também adentra o interior aqui da uretra e se mistura com as secreções provenientes dos ductos ejaculatórios, o que aumenta ainda mais o volume do sêmen. Então vejam que nesse local o ducto ejaculatório se funde à parede da uretra que passa no interior da próstata. Nessa parte aqui da uretra, ela recebe o nome de uretra prostática. No interior da próstata, o ducto ejaculatório se abre no interior da uretra. A uretra masculina é bem mais longa do que a uretra feminina, e em cada região por onde ela passa, ela recebe uma nomenclatura diferente. Então vejam que a parte inicial da uretra
se dá no interior das paredes da bexiga urinária. Nesse local, ela recebe o nome de uretra intramural. Quando ela passa no interior da próstata, ela vai receber o nome de uretra prostática ou parte prostática da uretra. Nessa região, nós temos o assoalho da pelve ou os músculos que formam o diafragma da pelve. Essa musculatura é rica em fáscias de tecido conjuntivo, como se fossem membranas. Então, quando a uretra passa pelo assoalho da pelve, nós vamos ter então a parte membranácea da uretra. Enfim, esse canal vai penetrar o interior do pênis, mais especificamente no corpo esponjoso peniano. Então, a uretra passa a ser denominada de uretra esponjosa, aonde ela termina numa abertura na região da glande, que é denominada de ósseo externo da uretra. Se existe um ósseo externo, é porque tem um interno. O interno é o início da uretra, lá no interior da bexiga urinária. Uma curiosidade clínica interessante é que, como a uretra prostática passa no interior dos lobos da próstata, qualquer alteração no volume dessa glândula pode afetar o ato de urinar, né, ou a micção. Então, o aumento do volume das glândulas no interior da próstata oclui ou diminui o diâmetro da uretra e dificulta a passagem da urina, que está vindo lá da região, né, da uretra intramural, e fica um pouquinho mais difícil, né, de passar aqui por essa região da próstata. Então agora nós vamos falar sobre o pênis, um órgão genital externo. Ele é dividido em 3 partes. A parte fixa na região do períneo é denominada de raiz. A região que é móvel e encurvada é o corpo, e a porção final é a glande do pênis, essa região mais dilatada. Então agora, pessoal, nós temos uma vista lateral do pênis. A região do corpo do pênis e da glande é revestida por tegumento. Tegumento muito semelhante àquele que a gente viu na região do escroto. Entretanto, no corpo do pênis e na glande, nós não encontramos a presença de folículos pilosos, né? Essa pele não apresenta pelos. O tegumento que reveste o corpo do pênis se fixa nessa região que antecede a coroa da glande, essa região em forma de anel e mais dilatada entre, né, o finalzinho do corpo do pênis e o restante da glande. Nessa região, então, a pele se fixa e forma uma dobra dupla, que a gente denomina de prepúcio da glande. O prepúcio recobre a glande quando o pênis está flácido, porém, quando ele se torna ereto, essa pele é tracionada e, juntamente com ela, o prepúcio é tracionado para expor a glande. Isso é muito importante para a excitação masculina, já que é nessa região da glande que o homem apresenta uma maior densidade de receptores sensoriais. Nessa peça, olha só, nós temos o finalzinho do corpo do pênis e da glande peniana. Vejam que aqui é o local onde o tegumento peniano se prende, naquela região de transição entre corpo e coroa da glande. É nesse local que é formada aquela dobra dupla de pele que a gente denomina de prepúcio. Então vejam que aqui a gente tem a região que a pele do pênis se prende, né, na transição entre a glande e o corpo, e nesse local a gente tem uma extensão no local onde ela se prende, que vai para a face ventral da glande. Aqui se forma o freio da glande. O pênis é formado basicamente por tecido erétil. Esse tecido erétil, anatomicamente, é conhecido como os corpos eréteis do pênis. São 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Essa terminologia, ela se refere ao tipo de cavidades que a gente encontra nessas estruturas. As cavidades dos corpos cavernosos são bem mais largas, bem mais amplas, por isso se assemelham a cavernas, então corpos cavernosos.
Já o corpo esponjoso apresenta espaços diminutos, como se fossem orifícios na sua estrutura. Esses orifícios dão uma aparência mais esponjosa ao corpo esponjoso. Nessa peça, em corte sagital mediano, a gente consegue visualizar melhor a diferença entre as aberturas ou espaços dos corpos cavernosos, né, espaços mais amplos, com relação ao corpo esponjoso, que inclusive é o responsável por formar a glande. Então vejam que o corpo esponjoso é cheio de orifícios pequenininhos, né, enquanto que os corpos cavernosos apresentam cavidades mais amplas. Durante a excitação masculina, neurotransmissores são liberados nos vasos sanguíneos e no interior dessas cavidades, que são revestidas por endotélio, a liberação de óxido nítrico, o que causa vasodilatação e preenchimento de sangue dessas estruturas. É o preenchimento de sangue e a redução do retorno venoso que promove a ereção masculina. Então, nessa vista anterior, eu vou retirar a porção móvel do pênis e vejam só, aqui a gente tem um corte transversal passando pelos corpos eréteis do pênis. Então, superiormente, nós temos os dois corpos cavernosos e inferiormente o corpo esponjoso com a uretra passando no seu interior. Observem que os corpos eréteis do pênis são envolvidos por uma camada de tecido conjuntivo, que aqui está representado em azul. É o mesmo tipo de tecido conjuntivo que a gente viu revestindo a superfície do testículo e que nós denominamos de túnica albugínea. Agora aqui nós temos a túnica albugínea que envolve os corpos eréteis do pênis. É importante a gente entender, pessoal, que os livros trazem os desenhos e as fotos do pênis de forma flácida, né? Ele não está ereto. Entretanto, a posição anatômica do pênis é ereta, dessa forma assim. Por que é importante a gente entender que a posição anatômica do pênis é ereta? Porque essa é a vista anterior do pênis, portanto, aqui é face ventral do pênis. Enquanto que a porção que fica em contato com o abdômen é a face dorsal, né? É a vista posterior do pênis. Então, quando o pênis está flácido, o que a gente visualiza na posição anatômica do corpo, que é uma vista anterior, é a vista posterior do pênis. Nessa vista lateral do pênis, observem que aqui é a região fixa, lá no períneo, é a raiz do pênis. Algumas estruturas são responsáveis por fixar essa região do pênis lá no períneo, que são as musculaturas que formam essa região. Essa parte da raiz do pênis é formada pelo corpo esponjoso e é denominada de bulbo do pênis. Veja como ela é mais dilatada, por isso essa terminologia, bulbo. Lateralmente ao bulbo, os corpos cavernosos se projetam formando essas estruturas mais fininhas, que são os ramos do pênis. Tanto o bulbo como os ramos do pênis são revestidos pela musculatura esquelética que forma parte da região do períneo. O músculo esquelético que reveste o bulbo do pênis é o músculo bulbo esponjoso, porque reveste o bulbo e o bulbo do pênis é formado pelo corpo esponjoso. Então, a nomenclatura descreve essa função, né, do músculo. Já o músculo que reveste os ramos do pênis, que são formados pelos corpos cavernosos, são denominados de músculos isquio-cavernosos. Voltamos aqui para o períneo masculino e aí observem, né, que os músculos do períneo que revestem as estruturas eréteis da raiz do pênis, ao se contraírem, vão diminuir a saída do sangue nessa região. A gente chama isso de redução do retorno venoso. E é essa redução do retorno venoso que vai manter a ereção por mais tempo. Aproveitando essa vista inferior da região do períneo, observem que aqui nós temos o músculo transverso profundo do períneo.
Nessa região, nós temos duas glândulas em forma de ervilhas que estão lateralmente ao bulbo do pênis. Essas glândulas são as glândulas bulbo-uretrais. Elas recebem essa nomenclatura por estarem, então, ao lado do bulbo do pênis e porque seus ductos penetram essa região do bulbo e se abrem no interior da uretra. Então, bulbo-uretrais. O produto de secreção das glândulas bulbo-uretrais penetram na uretra para fazer uma lubrificação e uma limpeza desse canal antes da ejaculação. Essa secreção ela é rica em muco e retira qualquer resquício de urina que possa prejudicar os espermatozoides durante a ejaculação, já que a urina é muito ácida. O líquido secretado pela glândula bulbo-uretral no interior aqui da uretra, ele não contém espermatozoide, ele serve mesmo para fazer essa limpeza inicial da uretra, para impedir que resquícios de urina, que é muito ácido, matem os espermatozoides durante a ejaculação. Entretanto, muito cuidado, pessoal, não achem que só porque esse líquido não contém espermatozoides que uma gravidez não pode acontecer, né? Se o garoto, o homem, tiver ejaculado antes do ato sexual e tiver algum resquício de sêmen no interior da uretra, esse líquido secretado pela glândula bulbo-uretral vai empurrar esse restinho de sêmen e isso sim pode causar uma gravidez indesejada. É isso aí, pessoal. Finalizamos nossa aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Clica aqui, 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 ali. E dá uma corridinha lá no nosso site, morfofuncionando.com. Lá tem muito mais conteúdo para vocês. E não esquece de dar uma passadinha no Insta. Nossa equipe está preparando várias questões para vocês avaliarem o conhecimento. Dance like there's no tomorrow. Pelos ductos e são bilaterais, não espero, vou continuar, não quero nem... Credo.